Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho, inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixar esse likeinho, que o likeinho dá mó moral. Galera, bora pro vídeo, Tidico, bora pro vídeo que tem muita coisa acontecendo, muita coisa rolando, bora galera, porque nós temos muita coisa pra falar, tem realmente muita movimentação no São Paulo, a começar por Marlon Freitas. Marlon Freitas que o São Paulo tava querendo de todo jeito, né? Tinha possíveis trocas de jogadores envolvidos São Paulo e Botafogo. Estavam acontecendo agora com o Marlon Freitas e eu vi muito torcedor do São Paulo querendo a contratação do Marlon Freitas. Está fechado, né? Está negociando já com o Palmeiras. Já negocia todos os seus acertos com o Palmeiras. Galera, eu acho o Marlon Freitas bom jogador, mas eu acho que o São Paulo não precisaria fazer tanto esforço por essa posição. Neste momento, o que não me animava, né? O que não me cativava em relação à negociação, à contratação do Marlon Freitas é a posição. Que o Marlon Freitas, ele é um bom jogador, ele poderia chegar no São Paulo e ser o titular, roubar a vaga, a posição de todo mundo? Poderia, mas eu acho que o São Paulo tem que focar esforços, né? Focar todo aí o esforço mesmo para contratar jogadores mais pra frente da linha do campo, né? São Paulo já contratou volante, quer contratar mais volante, mais zagueiros, precisa chegar e contratar meias atacantes, né? Jogadores de ataque, ponta, centroavante. Então minhas ressalvas em relação a Marlon Freitas é pela posição dele. Que ele é um bom jogador? É claro que ele é um bom jogador. Só que nós já temos o Marcos Antônio, temos o Bobadilha, Pablo Maia, chegou o Danielzinho, acabamos de dispensar o Luiz Gustavo. Então acho que o São Paulo, por causa disso, pode e deve mirar outras posições. E uma coisa que me traz um alívio assim é o São Paulo não gastar, porque o Marlon Freitas não é um cara tão baratinho assim. E aí o São Paulo não gasta com um jogador dessa posição. Então eu acho interessante, eu acho bacana, eu não estou lamentando tanto. Eu sei que tem muitos torcedores que queriam a chegada do Marlon Freitas agora, mas eu não acho tão ruim ele ir pro Palmeiras nesse cenário. É isso, galera. Marlon Freitas então fora do São Paulo, fora do radar, negociou com o Palmeiras. E não chega nem a ser um chapéu, né? E galera, Rames Rodrigues, né, saiu uma notícia do jornal colombiano OAS, né, OAS, uma coisa assim, e aí prontamente já falaram que é fake, né. Na verdade, quando saiu a notícia, a informação de que o Rames Rodrigues estava voltando pro São Paulo, pra mim ali não foi uma coisa, não foi tipo, fake news, né, eu não tô aqui pra tirar a credibilidade de ninguém, não é que foi fake news, só que nós já imaginávamos que era uma coisa assim, muito difícil de acontecer, né? Mas assim, uma coisa que ninguém vai me tirar da cabeça também é que o Rames Rodrigues, ele no São Paulo teve sim uma condição muito desfavorável pra jogar. Eu vi muitos corintianos, eu tenho muitos amigos e parentes corintianos falando que o Depay se pagou. O Depay tinha uma condição muito parecida do Rames com a do São Paulo. Não treinava direito, tinha jogos que ele entrava que você fala, esse cara ele não é atleta. Acabou de acontecer com o Depay, só que em jogos decisivos o Depay foi lá e mostrou pra que veio, definiu a situação. Pra mim, se o Rames tivesse um ambiente mais favorável pra trabalhar, se ele tivesse sido colocado nos jogos, pra mim ele poderia ter participado de decisões, boas definições, como participou o Memphis Depay. Então eu sei o que acontece, nós vimos o que aconteceu com o Rames no São Paulo. Teve muito boicote, sim, teve muita coisa. Dico, mas situação A, B ou C foi culpa dele, verdade, mas também teve muito boicote. O Depay também. Tem muita pisadinha de bola do Depay que todo mundo passa por cima lá e coloca o cara pra jogar em jogos decisivos porque ele é muito grande. Ele é um cara craque. Tem problemas? Ele tá jogando em altíssimo nível correndo? Não. Mas o Rames, pra mim, poderia ter feito isso também. Então é muita sacanagem o que acontece no São Paulo, né? E pra mim, teve muito boicote, muita situação externa que atrapalhou a vinda do Rames no São Paulo e teve também muita questão em relação ao Luciano também, né? Então, fica dito isso, essa volta do Rames, pelo que nós estamos vendo, algo assim, eu não vou chamar de fake news, mas aparentemente impossível do Rames voltar, principalmente agora
pro São Paulo Futebol Clube. Galera, outra notícia assim estarrecedora, né, que desanima demais, é a questão do Savarino. Savarino, ele tem conversas com o Corinthians, tem uma possível negociação com o Corinthians. Então, assim como nós descartamos Marlon Freitas, pode ser que a gente descarte o Savarino também. E quando um jogador sai do radar do São Paulo e começa a negociar com outro clube, eu já paro de olhar, eu nem me interesso mais, eu quero ver os jogadores, me interessa para trazer para vocês os jogadores que estão vindo, que estão negociando com o São Paulo. Aí a situação do Savarino, como eu não fui muito atrás, eu vi por cima que o Corinthians oferta, né, que o Corinthians oferece um salário pro Savarino de aproximadamente 800 mil reais. Mas a diretoria do São Paulo, ela é muito patética, ela é muito, na verdade aqui pra mim, é uma coisa que eu falo sempre pra vocês, e eu vou mudar, eu tô fazendo vídeos muito negativos aqui, criticando a gestão e a diretoria, e tem muitos me falando, né, te digo que você só reclama, vamos ser mais otimistas, né, vamos falar do São Paulo, só que o São Paulo, essa gestão aí, que pra mim, além de inútil e incompetente, pra mim, eles isso é opinião, tá? Isso é opinião minha. Eles trabalham pra destruir o São Paulo. Por quê? Te digo como assim? Porque eles trazem Tolói, falam que o Tolói recebe um salário astronômico, Luiz Gustavo recebendo na casa dos 800 mil, 1 milhão, o Wendel, lateral esquerdo, tudo jogador pra trás do meio de campo, Luiz Gustavo, volante, Tolói, zagueiro, o Wendel, lateral esquerdo. Pra esses jogadores, eles pagam 800, 900, 1 milhão, 700 mil. Pro Savarino não pode pagar isso, né? Então é um absurdo. Esses caras, eles destroem o São Paulo todos os dias. É um absurdo. Esse Gaston Ávila que tá pra chegar, eu já falei aqui, é ridículo, é inacreditável, é inaceitável, porque sempre vem um zagueiro contratado por mais de 22 milhões de reais. E eu estou falando pra vocês, esse Gaston Ávila está pra chegar no São Paulo e não é por empréstimo. Isso que vocês estão ouvindo, ele é... Perdão. Te digo, é empréstimo com opção, obrigação de compra lá pra 2026. São Paulo estará comprando esse jogador agora pra pagar em 2026. Mais um zagueiro de 23, 24 milhões de reais de uma gestão que pra mim quer destruir o São Paulo. Eles acordam, Casares, o Belmonte que tava lá, o Márcio Carlo Magno, eles acordam pra destruir o São Paulo. Então, como é que você pode perder um jogador do nível do Savarino, que é um meia atacante, um cara da frente ali, muito capacitado, com um jogador que joga bem, não é um craque fenomenal, mas é um cara falando nível Brasil que se destaca. Como é que você perde um cara desse e você optando por pagar um salário de aproximadamente 800, 900 mil para volantes, zagueiros, laterais? Pra mim, eles querem destruir o São Paulo, eles optam por não fazer futebol. Mas vamos mudar a vibe aqui, né? Vamos falar, tinha que você tá muito negativo, vamos falar de coisa boa, vamos falar das contratações, quem tá chegando, o que pode acontecer pra 2026. Bora, galera! Uma coisa que dá pra gente comemorar demais, acabou de ser anunciado. Está fechado de forma oficial Patrick Lanza com o Juventude, né? O São Paulo negociou Patrick Lanza com o Juventude. Isso aqui é uma coisa pra comemorar demais, porque eu já falei, quero que o Patrick Lanza seja muito feliz, tenha uma carreira de muito sucesso, e eu espero que o Patrick Lanza nunca mais pise no São Paulo, porque ele não tem qualidade pra isso. É até chato eu falar isso, nem conheço o Patrick Lanza pessoalmente, acredito que deva ser um ótimo menino, uma ótima pessoa, do fundo do meu coração, mas ele não serve. Então eu comemoro demais a saída do Patrick Lanza, e eu espero que ele não volte nunca mais pro São Paulo Futebol Clube. Porque aquilo, você tem ali, eu falei 1000 vezes, mais de 1 milhão de vezes, você tem esse cara no banco, eu sei, eu joguei bola, eu sei como é que funciona. Tem um cara ali treinando, tá lá, ele era o terceiro reserva. Quando o Enzo Dias e o Wendel não podiam jogar, o Crespo olhar e falou, vou colocar esse aqui, é o único lateral esquerdo que eu tenho à disposição, que sobrou. Só que o Patrick Lanza, ele não é lateral esquerdo. Te digo, como assim? Infelizmente ele não é nada, infelizmente ele nunca foi. Eu falei, coloca qualquer outro, e o Crespo começou a improvisar o Ferreirinha na ala. Coloca qualquer um, pode ser qualquer jogador, pode ser o Marcos Antônio, pode ser qualquer um, Sabino, Marcos Antônio, Ferreirinha, Alisson, Rafael, goleiro, qualquer jogador ali que é melhor que o Patrick Lanza, porque ele não é lateral esquerdo. Então você tinha um cara ali no banco olhando pra cara do Crespo, e o Crespo talvez se sentindo, falou, pô, eu vou ter o lateral esquerdo aqui, eu vou usar. Só que perde demais, porque ele não é lateral esquerdo. Então eu comemoro demais a saída do Patrick Lanza do São Paulo, porque você precisa preencher essa lacuna, você precisa subir alguém da base ou contratar alguém pra não ter mais que jogar com um jogador
que prejudicava diretamente nos resultados da partida do São Paulo por conta do rendimento técnico baixíssimo. Então eu comemoro demais a saída do Patrick Lanza. Galera, uma outra notícia, uma outra novidade que está assustando é uma possível saída do Marcos Antônio, né? Marcos Antônio pode não ficar no São Paulo. E uma das coisas que acontece isso é em relação ao interesse do Flamengo. São Paulo brigava lá atrás com o Flamengo pelo Marcos Antônio. São Paulo precisa fechar o negócio com o Marcos Antônio, né? Só que agora o Flamengo volta, o Marcos Antônio volta pro radar do Flamengo. Ou seja, nós temos uma ameaçazinha aí do Flamengo pra pegar o Marcos Antônio agora. Se o Flamengo vier realmente pra cima, como está aparecendo em relação ao Marcos Antônio, muito provavelmente nós vamos perder o jogador. Não dá, os caras acabaram de faturar 2 bilhões. Olha como é ruim investir no futebol, né? Diretoria do São Paulo. E ainda o BAP ficou tirando sarrinho, humilhou o São Paulo, né? Falou, clubes que param aí no tempo e tal. Ele pega e ele alopra. Ele alopra o São Paulo, o seu São Paulo ter feito nada pra eles. Então, essa gente aí que tá aí no São Paulo, tá aí, ó, humilhação atrás de humilhação e acaba batendo na gente aqui, né? Então, galera, o Marcos Antônio, que é um cara que nós não podemos perder de jeito nenhum agora, pode ser que saia do São Paulo caso o Flamengo venha tomar, né? Caso o Flamengo venha tirar, ver os outros poréns da contratação do negócio envolvendo o Marcos Antônio. Notícia horrível, né? Não podemos começar o ano, porque o Marcos Antônio teve momentos, teve partidas ali, teve até fases, momentos mesmo, que o Marcos Antônio era o melhor jogador do São Paulo com esse time do Crespo. Eu acho estranho um segundo volante, porque ele não é meio atacante. Ele é um segundo volante muito habilidoso, né? Eu acho estranho você ter esse cara como peça principal do time. Isso me mostra que o Crespo tá montando errado. O principal do time tem que ser o centroavante, tem que ser o meio atacante, um ponta, tem que ser um cara da frente, né? Mas o Marcos Antônio, ele era o principal articulador de jogadas. Eu acho que quando você tem um meio atacante destruindo, você tem um segundo volante muito bom de bola, isso só agrega. Mas eu achava de verdade estranho ter o Marcos Antônio como jogador principal pela posição dele. O segundo volante, se o segundo volante não jogar, não vai sair nenhuma jogada criativa, nenhuma jogada boa. Eu achava muito estranho. Enfim, teve momentos que o Marcos Antônio foi o jogador mais importante, o melhor jogador do São Paulo em alguns momentos da temporada de 2025. Ou seja, não pode perder esse cara de jeito nenhum. Então vamos ver como é que vai ficar tudo em relação ao Marcos Antônio. Tomara que tenha o melhor desfecho possível em relação a isso. Galera, Christian Medina, aquele jogador também, né, aqui do futebol sul-americano, do futebol aqui da América do Sul, que o São Paulo tinha muito interesse, que o São Paulo já flertou várias vezes em trazer, não trazer, contratar, não contratar. Christian Medina, neste momento, nós temos uma distância muito grande do São Paulo, porque o staff, empresário, o agente do jogador fala que o Christian Medina quer a visibilidade, está priorizando clubes que vão disputar a Libertadores. São Paulo começou perdendo demais, né? Muito essa Copa do Brasil, todo mundo tava imaginando que daria Cruzeiro e Fluminense na final. Foi tudo ao contrário, Vasco e Corinthians, né? Nós teríamos a chance, né, de nos classificarmos para pré-Libertadores, de ir para Libertadores, coisa que é muito importante, principalmente quando nós temos pessoas ali de dentro querendo destruir, querendo derrubar, querendo acabar com o clube. Nós precisávamos ir para Libertadores, né? Porque o faturamento muda, a sua marca, o seu clube, o seu time fica mais atrativo, a barganha para trazer os jogadores aumenta, porque você fala, peraí, o time tá na Libertadores. Quem fica fora da Libertadores, os jogadores têm menor interesse, fica mais caro o cara, né? O jogador em si, o atleta. Se você tá na Libertadores, tipo assim, e aí, queridão, é o São Paulo aqui, nós não vamos te pagar tanto, mas nós estamos na Libertadores, você vai jogar Libertadores. Jogador, empresário, os staffs, eles se atraem por clubes que estão na Libertadores. Então, para nós que temos já tudo contra, né, que nós temos ali um diretor, tinha o diretor de futebol, temos o presidente, o CEO, pessoas que deveriam estar fazendo por onde, tentando melhorar o São Paulo, são essas pessoas as primeiras a destruírem o São Paulo. Nós precisávamos de todo jeito nos classificar pelo menos para essa para tentar ir para Libertadores mesmo. Então aí agora fica isso, nós vamos ganhar menos dinheiro. A barganha para jogador fica mais difícil e fica cada vez tudo muito pior. A barca fica um pouquinho mais desvalorizada porque você não joga o torneio mais importante do continente. Então é tudo muito ruim, infelizmente, né? Então a gente precisava demais
ir pra Libertadores por causa que nós temos problemas dentro de casa, né? Nós temos pessoas querendo destruir o São Paulo de dentro pra fora todos os dias. Então a gente precisava ir pra Libertadores pra continuar camelando, pra continuar ir aos trancos e barrancos, porque nós amamos o São Paulo, nós nos importamos com o São Paulo. Ah, Tidico, não ia ganhar e tal, concordo. Ah, não ia, o que adianta? A Libertadores pro São Paulo ia ser igual buzina de avião, né? Não serve nada. Serve pra captar mais grana, né? Mas, enfim, Christian Medina é isso, um jogador que poderia vir pro São Paulo, outro meio-campista, né? Jogador que poderia vir pro São Paulo, muito provavelmente não virá. Neste momento tem uma distância muito grande por conta do São Paulo não ir pra Libertadores. Galera, Bruno Gomes, quem trouxe a matéria foi o Rafael Emiliano, né? Do Avante Meu Tricolor, do blog, né? Do Avante Meu Tricolor, jornalista, setorista do São Paulo. E ele fala que o São Paulo fez proposta oficial pelo Bruno Gomes, do Internacional. Volante também, meio-campista. O São Paulo vai pra cima desses jogadores. É inacreditável. É inacreditável essa diretoria, essa gestão. Independente, Bruno Gomes, ele é um bom jogador, né? Do Inter. E aí, só que ele tá valorizado, Bruno Gomes. Ele está muito caro. Atlético Paranaense teria feito uma oferta por aproximadamente 25 milhões de reais pelo Bruno Gomes. E o Inter tinha recusado a proposta. E agora parece que o Bahia está na jogada e pode fazer uma oferta pelo Bruno Gomes. Interessante isso, né? Essa informação que ele trouxe, porque eu não fazia nem ideia que o São Paulo tinha negociado esse jogador. É um bom meio-campista, né? Mas foi interessante isso para nós sabermos o que está acontecendo, o que o São Paulo está fazendo. O São Paulo tentou a contratação do meio-campista, segundo o Rafael Emiliante do blog Avante Meu Tricolor, muito bom, inclusive. Teria tentado, né? Teria feito uma proposta oficial para trazer o meio-campista Bruno Gomes, do Internacional. E vamos ver para onde que ele vai, né? Agora eu fiquei curioso para onde que esse cara vai, se ele vai continuar no Inter, se ele vai sair, como é que vai ficar tudo isso aí. Galera, Júlio Casares, a campanha Júlio Casares continua, né? Tem no Instagram aí, então lá OneFollow, né? Parando de seguir o Júlio Casares, estão caindo demais os seguidores deles. Eu confesso que eu tô seguindo ainda pra ver se ele posta alguma coisa. Porque se ele postar alguma coisa, eu vou trazer pra vocês aqui em tempo real. Por isso que eu sigo ainda, é só por isso. Mas tá lá, todo mundo dando OneFollow e pode ser que ele sofra um impeachment, sim. Pode ser que o Júlio Casares saia do São Paulo. Sair ele nunca vai sair, né? Mas que ele deixe a presidência. Mas é aquilo que eu já falei pra vocês, né? Infelizmente, eu acho, né? Torço pra que tenha grandes mudanças, mas mesmo se ele sofrer impeachment, pra mim, seria uma movimentação da diretoria, né? Deles mesmos ali, da dança das cadeiras. Ou vamos fazer o impeachment aqui, ou você renuncia, sai um pouquinho de cena pra dar uma acalmada nos ânimos de que nós estamos tudo vendo. Não é difícil, né, galera? Enquanto essa corja estiver lá, fica muito difícil. Mas vamos torcer sempre pra melhorar, vamos torcer pra mudar muito. Vamos sempre torcer pelo bem do nosso São Paulo Futebol Clube. Vamos torcer pra essa temporada de 2026 melhorar muito. Mas é isso, eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo hoje foi, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.